Joia? Bom dia para mim, boa noite para você. Que Jesus possa nos abençoar nesse encontro tão especial, encontro provido pelo nosso pastor, que é Jesus, e ele nos traz a esse encontro virtual para aprendermos mais da sua palavra. Hoje é quarta-feira, um dia tradicional de estudo bíblico na Quarta Igreja Presbiteriana de Alto de Atibaia. Por isso, damos continuidade ao ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento, né? Nós estamos expondo a pessoa de Jesus, as orientações de Jesus a partir do Antigo Testamento. Já algumas quartas-feiras estamos trabalhando os 10 mandamentos e hoje vamos continuar nessa pegada, vamos continuar nessa condição de aprender a palavra de Deus para a nossa edificação. Já estudamos 4 mandamentos, hoje vamos estudar mais 3 mandamentos e é uma bênção de Deus para a nossa vida, não é verdade? Por exemplo, a Bíblia diz no 2 Timóteo, segunda carta que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Está assim o texto lá, ó. Presta atenção aí, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Observe, não é só um pedaço da Escritura, não. Não é a maior parte da Escritura, não. É toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos habilita a termos um bom relacionamento com Deus e também termos um bom relacionamento com o próximo. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa pegada de aprender a palavra de Deus. E eu chamo você à atenção, chamo você a dar pausa nesse vídeo, procurar um lugar tranquilo, ou então chamar a família, chamar os filhos, se colocar ali ao redor da mesa e participar desse momento tão singular e abençoador para a comunidade de fé, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos iniciar nossos trabalhos, um louvor de adoração a Deus, que pode preparar seu coração para a palavra dessa noite. Vamos lá?
Bênção de Deus para a nossa vida. Nós já estudamos os 4 primeiros mandamentos. Agora eu vou ler novamente os 4 primeiros mandamentos, acrescentando mais 3 mandamentos, que são os mandamentos que vamos estudar hoje, ok? Por que essa leitura? Apenas para dar uma relembrada, para trazer ao nosso coração aquilo que nós já estudamos. Êxodo, capítulo 20, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse até aqui nós já estudamos. Agora os mandamentos de hoje, mais 3. Vamos lá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Esses são os 3 mandamentos que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero trabalhar esses mandamentos com o seguinte tema: aprendendo a conviver com o próximo. Ok? Grava aí, esse é o tema do estudo. Aprendendo a conviver com o próximo. Na semana que vem, nós vamos fechar os mandamentos, terminar com o estudo dos outros 3. E o tema será aprendendo a respeitar o próximo. Então, primeiro aprendendo a conviver e depois aprendendo a respeitar o próximo. Essa quantidade de mandamentos que nós estamos estudando agora tem relação com amar o próximo. Jesus disse que nós poderíamos sintetizar os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ok? Então essa segunda parte, esses próximos 6 mandamentos, nós estamos tratando do nosso relacionamento com o próximo. E você já viu comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito no seu relacionamento com Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, esse texto que nós estamos vendo agora nos ensina a lidarmos com o nosso próximo, a convivermos com o nosso próximo. É bênção de Deus sobre a nossa vida. O primeiro mandamento é um mandamento que tem uma promessa valiosa para a nossa existência. Diz o texto: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Tenha respeito pelo seu pai e sua mãe. Valorize a opinião do seu pai e sua mãe. Não dê as costas, não dê de ombro para o seu pai e sua mãe. Eu acho interessante algumas coisas desse mandamento. A primeira, que ele vai nos ensinar o cuidado que nós precisamos ter com as pessoas mais experientes. E aqui eu já digo uma coisa para você. Na sabedoria bíblica, honrar pai e mãe tem relação não apenas com o papai e a mamãe, mas tem relação com todas as pessoas
que de alguma forma são autoridades sobre a minha vida. Quando você obedece e respeita o seu professor lá na escola, você está obedecendo esse mandamento. Quando você obedece seu tio, seu avô, quando você busca a orientação do seu pastor ou dos presbíteros da igreja sobre a sua vida e se coloca debaixo dessa autoridade, você também está obedecendo esse mandamento. Na verdade, honrar pai e mãe é honrar as autoridades. E esse é um princípio bíblico, irmãos. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Uma vez Pilatos falou com Jesus assim: eu tenho o poder de matar ou não? Jesus falou assim: a autoridade que você tem vem de cima, ela não é sua. Ela não é sua. Deus, inclusive, chamou um rei, Ciro, de seu servo. Um ímpio que não era nem do povo de Deus. Deus falou: não, Ciro é meu servo. As autoridades, todas elas, autoridade na sua família, autoridade na sua rua, autoridade na escola, no seu trabalho, as autoridades civis, incluindo secretários, ministros, policiais, todos eles são ferramenta de Deus para abençoar a sua vida, para cuidar de você, para amparar a nossa existência. É por isso, inclusive, que o texto vai dizer, fazendo uma promessa. Deus conhece o nosso coração rebelde. Deus conhece a nossa tendência a dar de ombros para aquelas opiniões que nós acreditamos que não tem nada a ver com a nossa vida. E Deus fala assim: além do mandamento, eu vou dar uma promessa. Ou seja, você obedece à lei de Deus, você honra a Deus e ainda recebe uma bênção por honrar a Deus. É mais ou menos quando a mamãe chega para o filho e diz assim: se você comer tudo, eu te dou um bombom. Olha só, comer já é comer, se alimentar, almoçar bem, já é um benefício em si, mas vem algo mais, vem um brinde. Vou te dar um bombom, vou te dar um chocolate, vou te dar um pudim. É o que Deus está fazendo aqui, respeite as autoridades sobre a sua vida, respeite as pessoas, respeite aqueles que eu coloquei para cuidar de vocês, ok? Alguém pode perguntar: pastor, mas e quando essa autoridade for ímpia? E quando as ordenanças forem erradas? Bom, vamos fazer um ponto aqui. Primeiro, nós precisamos obedecer às autoridades, mas existe uma autoridade que está acima de toda a autoridade da terra, que é o soberano dos reis da terra, que é o nosso Jesus. Então, nós precisamos obedecer a Ele, entendendo que na obediência dEle nós obedecemos às autoridades instituídas. Se colocarem uma lei, uma determinação, seja papai e mamãe que talvez tem princípios errados no coração e não colocou, não deu uma ordem correta, ou lideranças da cidade, do país, você deve obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que você vá desrespeitar aqueles líderes. Existe uma diferença entre não obedecer e desrespeitar. O grande problema é que às vezes nós desobedecemos as lideranças e não as respeitamos, ok? Nós precisamos agir com sabedoria, queridos. Precisamos da mente de Deus. Você que não concorda com um lado de uma liderança política, mas além de não concordar, ele não está mandando você fazer nada, ou ela não está mandando você fazer nada. Além de não concordar, você vai para o ataque em redes sociais, ou através de fofocas e tudo, você está desrespeitando. Você está agindo de forma equivocada e errada. E é por isso que eu chamo você a respeitar. A gente pode até discordar de forma respeitosa, entendeu? O desrespeito é uma coisa, concordar é outra coisa. Então eu chamo você a caminhar. Eu sei que esses casos onde as pessoas às vezes colocam leis, ou dentro da casa algumas ordenanças, são uma porcentagem muito pequena. O problema é que a gente sempre lembra delas, mas tudo aquilo que é ensinado é para o nosso bem. Então, é por isso que o princípio permanece, porque a maior parte da liderança e do cuidado e da condução dos nossos líderes é para o nosso bem.
Nós não podemos nos deter apenas naquilo que pode ser contra a vontade de Deus. Se for contra a vontade de Deus, a autoridade de Deus é maior. Mas isso não quer dizer que você deva desrespeitar as autoridades humanas em todos os sentidos, ok? Vamos lá, respeite. O texto não falou respeite algumas autoridades, respeite alguns pais, algum tipo de pais. Não, honre pai e mãe, honre a autoridade. Esse é o sentido, esta é a palavra, este é o mandamento do Senhor para o seu coração, para a minha vida. A Bíblia inclusive nos chama a orar pelos reis, a orar pelos governantes, a orar pelos secretários, a orar pelos vereadores, deputados, a orar. Se tem alguém que você pode falar e isso pode resolver e você não vai pecar, é falar do seu governante para Deus. É falar do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu patrão para Deus. Para Deus você pode falar, para Deus você pode conversar. E é interessante, se você falar para o vizinho, nada muda. Mas se você falar para Deus, tudo muda. Deus é maior. Deus é Deus. Por isso, honre. E como que nós podemos honrar, mesmo que alguém seja ímpio? Honre orando por ele. Honre buscando obedecer às recomendações dele, que não estão contra a autoridade de Deus. Honre pai e mãe. E aqui é uma promessa: seus dias serão prolongados. Ele está dizendo assim, faz isso, que eu vou agir de forma especial na vida de você, na sua vida, na sua existência. E eu entendo que esse prolongar de vida não é apenas a questão de tempo, mas é a questão também de qualidade de vida. É a bênção de Deus sobre a nossa existência, sobre o nosso lar, sobre a nossa causa, ok? Então, em nome de Jesus, siga esses mandamentos no seu coração. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos lá, continuar? Outro mandamento: não matar. Não matar é um mandamento bíblico. E por que ele é um mandamento bíblico? Ele é uma determinação de Deus para o seu povo, dizendo que esse povo precisa cuidar da vida. E quando Deus disse não matarás, ele está dizendo não assassinarás. E qual é a diferença? A Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, na lei de Deus, havia a pena de morte para alguns casos. Por exemplo, o adultério, a blasfêmia, a adoração a ídolos, tudo isso deveria ser castigado com a morte. No livro de Josué, nós temos uma história, por exemplo, de Acã. Ele desobedeceu a Deus, ele foi lá e pegou, no meio de uma guerra, ele pegou fruto da guerra para ele, desobedecendo a Deus, e muitas pessoas morreram por causa daquele ato. Diz a Bíblia que a pena para aquele homem foi a pena de morte. Então o texto aqui, quando ele está falando, quando ele está mostrando uma lei de não matar, de preservar a vida, ele não é um texto bom para você usado contra a pena de morte. Por quê? Porque a própria lei existia nela a pena de morte. A ideia aqui do texto é: não assassinarás. Não tire a vida do outro, ou não desonre a vida do outro, pelo prazer, pela oportunidade, ou pelo que for, pelo roubo. Não faça isso. A ideia do texto é: não assassinarás. Grava isso no seu coração. E esse mandamento traz um pensamento interessante para a nossa vida. Por quê? Porque Deus valoriza a vida humana. Todo ser humano carrega nele a imagem de Deus. E quando ele é atacado pela sua vida com a intenção de assassinato, a pessoa está também atacando a Deus, atacando a imagem de Deus nele. É por isso que naquele episódio de Abel e Caim, Deus diz que o sangue de Abel clama. O sangue de Abel clama, porque o atentado contra a vida humana é um atentado contra Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é como um porco, ele não é como um boi, ele não é como um pássaro. Ele é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o assassinato na Bíblia, ele é
condenado. E eu acho interessante que o não matar, ele também envolve a obediência ou o cuidado da vida humana. Às vezes nós falamos assim, eu não matei, nunca matei ninguém. Mas você já odiou alguém? Você já teve aquele flash na sua mente assim, de dizer assim, isso aqui é fulano morresse, não ia fazer mal nenhum para o mundo. Aquela pessoa que dá aquela fechada no carro e no seu coração você já coloca ele como, sabe? Você caixão a mais não vai fazer falta? Pois é, isso também é matar. Jesus disse que toda vez que alguém odeia o seu irmão, toda vez que alguém ataca o seu irmão ou uma pessoa com o coração, mesmo não sendo com as palavras, mesmo não sendo com uma arma ou com uma espada, ele na verdade matou. Porque o assassinato, ele não acontece necessariamente na ponta da espada. O assassinato acontece no coração. A Bíblia vai dizer que é do coração que procedem todos os maus desígnios. Então, quando Jesus disse que se alguém odiar o seu irmão, ele já o assassinou, ele está dizendo porque o que Deus quer é a vontade, o que Deus quer é o coração. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração. O assassinato começa no coração. A Bíblia diz que Deus chegou para Caim e falou, se você cuidar desse coração seu, as coisas vão dar certo, tá? Cuida do seu coração, cuida da sua vontade. E Deus disse isso antes do assassinato, porque Deus já conhecia o coração, porque no coração de Caim, ele já tinha matado Abel por ciúme, por inveja. E Deus falou, se você tratar o seu coração, você vai ser aceito. Então, o mandamento está relacionado ao coração. Querido, se você odeia o seu irmão, odeia alguém, se você tem dificuldade com alguém, está na hora de pegar o telefone, dar uma ligada e falar, em nome de Jesus, eu quero te perdoar. Eu quero dizer para você que o perdão, ele não emana de um sentimento. O perdão vem por uma decisão. Você e eu, nós precisamos parar e orar. Quando tivermos alguma causa nesse sentido, parar e orar para pedir a Deus que nos ajude a perdoar, nos ajude a livrar o nosso coração daquele rancor, daquele ódio, daquele sentimento ruim. É algo, irmãos, que só Deus pode fazer, e é por isso que eu e você precisamos clamar, pedir, orar, jejuar, ler a Bíblia, orar, dizer, Deus, tira isso do coração. Eu sei que enquanto você ouve essa palavra, pessoas, situações, circunstâncias estão vindo à sua mente. E enquanto elas vêm na sua mente, há um lado que ouve a palavra de Deus e que diz, eu preciso tratar disso. Mas há um outro lado que diz assim, mas aquilo que feito comigo foi muito grave. E essas desculpas para não seguirmos as orientações de Deus, e elas não vêm falando dessa forma, mas elas vêm aumentando o nosso ego, o nosso orgulho. Essas desculpas que vão floreando podem hoje estar te afastando de uma obediência ao mandamento de Deus. Eu quero dizer que se alguém te atacou, se alguém te fez o mal, se alguém te humilhou, muito mais você fez diante de Deus. E Deus te amou de tal forma que deu o Filho Jesus para morrer pelo seu pecado. A Bíblia diz que Deus nos amou antes que pudéssemos amá-lo. Antes que pudéssemos amá-lo. Deus nos amou antes de qualquer coisa do nosso coração. Então a decisão de perdoar é a decisão do seu coração. Pastor, mas a pessoa não se endireita. A Bíblia diz, se uma pessoa pecasse até 70 vezes 7 e pedisse perdão nessas 70 vezes 7, ele deveria ser perdoado. Então eu queria dizer para você que às vezes os pecados que as pessoas cometem, eles não são igual vacina. Eu cometi um pecado, agora eu não cometo mais porque eu já me arrependi dele. Não é assim. Infelizmente nós caímos uns com os outros e também no nosso relacionamento com Deus. É por isso que uma vez que nós precisamos do perdão de Deus todos os dias, nós precisamos também perdoar aquele irmão que vem a nós todos os dias. Eu faço lembrar você e eu, que a nossa dívida com Deus, ela era muito maior do que de qualquer irmão com você mesmo. Entendeu? E Deus, eu falo era,
porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso nos permite perdoar o nosso irmão, amar o nosso irmão. Falta de perdão, ódio no coração é também assassinato. E um outro detalhe desse texto é que se ele me ensina a cuidar da vida, isso quer dizer que eu preciso cuidar da minha saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Nós precisamos tomar os remédios certos, na hora certa, ter um acompanhamento médico. A prefeitura está mandando colocar, as pessoas que estão relacionadas à saúde, estão orientando a colocar máscara. Precisa colocar máscara para sair de casa, lavar bem as mãos, em alguma situação, até mesmo chegar em casa, tomar um banho, colocar a roupa para lavar, para esterilizar. Isso é cuidar da saúde, fazer aquela dieta necessária, aquela caminhada necessária, aquele exercício. Isso é cuidar da saúde. Não matar implica em cuidar da vida humana, cuidar do ser humano, cuidar das pessoas como pessoas que são valiosas, como condição de ser valioso conforme Deus. Por isso tome cuidado com os vícios, por isso tome cuidado com a forma de viver errada, a forma de viver conforme longe do propósito de Deus. Em nome de Jesus, não assassine sua própria vida, ok? Abandone aquilo que é errado, busque aquilo que é bom, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Vamos lá, último mandamento que nós vamos estudar hoje, não adulterarás. E o não adulterarás, ele tem uma raiz muito parecida com o não matarás. Por quê? Porque o adultério também, segundo Jesus, ele acontece não apenas no ato, mas ele acontece no coração. Talvez não exista a oportunidade de cometer o ato do adultério, mas no coração tudo aquilo já foi planejado, desejado, e por isso o adultério já aconteceu. E aí, Jesus vai nos mostrar que o mandamento não adulterarás, ele tem relação com toda a forma de prostituição. O não adulterará é um mandamento que nos orienta a seguirmos na nossa vida relacional os propósitos exatos de Deus. Como que Deus criou o relacionamento, o casamento? Primeiro, ele criou homem e mulher. Deus criou o casamento como um ato heterossexual. Deus também criou o casamento monogâmico, ok? Ele criou um homem para uma mulher. Nós precisamos entender, queridos, que o ser humano, eles são pessoas complexas, a imagem de Deus, pessoas cheias de sonhos, de ambições, de desejos. Nós não somos apenas carne, nós somos pessoas de carne e de alma. É por isso que num relacionamento de duas pessoas, nós não estamos falando apenas de relação de carne, nós estamos falando de relação de alma, de pessoas. As pessoas não são coisas, nós não somos animais, nós carregamos a imagem de Deus. É por isso que tudo aquilo que fizermos com o nosso corpo, fora do propósito de Deus, além de desagradar a Deus, existe um outro ponto, não servirá para o nosso bem. Hoje, infelizmente, existe uma poligamia aceita através de casamento e divórcio, casamento e divórcio, casamento e divórcio. E pessoas que se divorciam e trocam seus parceiros, assim como se estivesse trocando de roupa quase. Normalmente são pessoas que têm grandes aflições no coração, como aquela mulher de João capítulo 4, que já estava lá para o quinto marido. Tentam tampar um buraco que só Deus pode tampar. Por isso, quando Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, ele fez isso com o propósito de que duas pessoas possam se ajuntar, formar o seu lar, possam viver para a glória de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Qualquer forma além disso está fora do propósito do Senhor. Quando as pessoas estão doentes por causa de imagens pornográficas, em sites, na televisão, no celular, quanto
da erotização tem prejudicado nossas crianças. As novelas são coisas terríveis, Dia de feriado, sexta-feira, meio-dia, filmes passando diante das mãos de crianças que mostrem objetos fálicos, coisas que não são apropriadas, coisas que mostram que a nossa sociedade está deturpada. As novelas de hoje e as novelas do passado também trazem essa erotização, conduzindo as pessoas a acreditar que o adultério, a prostituição, o viver a vida amorosa de forma desregular é algo normal. Eu quero dizer para você que não é. O propósito do Senhor é a santidade no seu lar. Eu deixo um texto para você que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. E olha a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem sujeira, sem desonra, sem desaprovação de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então a Bíblia diz que Deus fez um homem para uma mulher. Isso se concretizou no casamento. Eu chamo você a tratar o seu cônjuge não como uma coisa, não como um objeto, não tratar a sexualidade humana como um objeto, como se fôssemos animais. Nós não somos animais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, cuide do seu coração. Não se dê a outros como se você fosse uma coisa, um objeto, mas você é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. O adultério desonra a Deus, mas o adultério, a prostituição sexual, ela contamina o homem, ela prejudica o ser humano. Em nome de Jesus, querido, eu quero dizer para você que aqui o adultério não adulterarás tem relação com adulterar toda a lei de Deus relacionada à sexualidade. E tudo isso é condenado. Nós não podemos aceitar isso. Esse é um princípio da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso, ore pelos seus filhos. Ore pelas pessoas que vão se relacionar, as amizades, os colegas, os professores, a instrução. Ore pelos professores da escola secular, para que tenham a consciência de que a família é um berço santo, é um berço sagrado, desenvolvimento da sociedade. E que, por conta disso, nós precisamos zelar das pessoas não como coisas, mas como pessoas, a imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que Deus nos deu esses 3 mandamentos que eu citei hoje. Mandamentos que nos ajudam a conviver com as pessoas. Primeiro, respeitando as autoridades. Segundo lugar, respeitando a vida das pessoas. Terceiro lugar, respeitando as pessoas na sua sexualidade, como pessoas criadas à imagem de Deus, cheias de sonhos, cheias de ambições pessoais e que devem ser respeitados para a glória do Senhor. Esses são os 3 mandamentos. E quando eu olho para esses mandamentos, eu percebo que a obediência ou a desobediência deles começa no coração. É por isso que eu queria terminar esse estudo, primeiro agradecendo a Jesus, porque naquilo que pecamos, Jesus morreu em nosso lugar e obedeceu toda a lei em nosso favor. Quando a Bíblia diz que Deus nos justificou em Cristo Jesus, quer dizer que Deus pegou toda a obediência de Jesus e colocou sobre nós. E aí eu posso chegar para Jesus e dizer: Jesus, muito obrigado, porque naquilo que eu não posso fazer, o Senhor fez por mim. Mas há um segundo momento aqui. Jesus não nos perdoa o pecado para pecarmos mais, mas Ele perdoa o nosso pecado e nos dá o desejo de caminharmos segundo a vontade dEle. Então, o que nós vamos dizer aqui para Deus é: Deus, cria em mim um coração puro
e renova dentro de mim o espírito inabalável. No Antigo Testamento, Jeremias e Ezequiel eram profetas, e eles ensinavam que o propósito de Deus para a nossa vida é mudar o nosso coração, é colocar a lei na nossa alma, e nós precisamos de uma transformação para a nossa vida, para respeitarmos a vida do outro, para convivermos bem com o outro, para honrarmos as autoridades, para termos obediência e zelo pelas pessoas que nos governam, para respeitar a vida do outro, para perdoar. Talvez a sua questão hoje é perdoar, talvez a sua questão hoje é largar esses sites pornográficos, é parar de usar a internet para esse fim diabólico que desonra o seu leito matrimonial, que desonra a sua vida, que coisifica a sua existência. Eu quero chamar você hoje a olhar para a palavra de Deus e para pedir a Deus: Deus, dá um novo coração, dá uma nova disposição, trabalha na minha vida. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e como a Tua palavra tem autoridade sobre a nossa vida, Jesus, ela nos ensina a andar no caminho que precisamos andar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos porque nela aprendemos que aquilo que não conseguimos fazer, o Senhor Jesus veio, morreu, perdoou os nossos pecados e colocou sobre nós, ó Deus, sua obediência. Ele que foi obediente até o fim, Ele colocou sobre a nossa vida, sobre o nosso saldo, sua obediência. Quando olhamos, ó Deus, para textos como esse, percebemos, ó Deus, quão pequenos nós somos. E sendo verdade, meu Deus, que um pecado já é a condenação de toda a lei, nós percebemos, ó Deus, que precisamos de um Salvador, de alguém, ó Deus, que trabalhe por nós. E Tua palavra ensina, ó Deus, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, mas mais do que isso, em Cristo o Senhor nos justificou, em Cristo o Senhor nos declarou justos por causa da obediência dEle. Obrigado, meu Deus, por isso. Mas em nome de Jesus eu quero orar ao Senhor também, ó Deus, pedindo que o Senhor crie em nosso coração uma disposição nova. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, não para nos permitir pecar mais, mas para nos dar um novo caminho, um caminho de vida, um caminho segundo a vontade do Senhor, um caminho de paz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro, trabalhe o nosso coração, nos ajude, meu Deus, a enxergar o outro como bênção na nossa vida, a honrar, ó Deus, aqueles que são líderes sobre a nossa existência, a também, ó Deus, valorizarmos a vida humana de todos, do mais velho, do mais novo, daqueles, ó Deus, que ainda estão no útero das suas mães. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos faça enxergar aqueles que estão jogados nas praças, nas vielas, nos trevos, que também são, ó Deus, pessoas à imagem e semelhança do Senhor. Queremos pedir a Deus que o Senhor trabalhe no nosso íntimo, tirando do nosso coração, ó Deus, a tendência à prostituição, a coisificar pessoas e relacionamentos. Deus nos perdoe e nos leve a um encontro com o Senhor verdadeiro, nos leve, meu Deus, a um compromisso de respeitar a vida humana, de respeitar, ó Deus, as pessoas, de termos, ó Deus, bons relacionamentos, de termos, ó Deus, matrimônios sem sujeira, sem mácula, sem impureza, e tudo sendo vivido, meu Deus, para a glória e honra do Senhor. Abençoe, Deus, as nossas vidas e nos ajude a caminhar conforme a Tua vontade. Obrigado por esse estudo, obrigado por esta quarta-feira, obrigado pelo Seu amor nas nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus sobre a nossa vida. Queridos, a semana que vem vamos estudar os últimos mandamentos, ali dos 10 mandamentos, os últimos 3 mandamentos. Vamos aprender a respeitar o próximo. Hoje, aprendendo a conviver com o próximo. Semana que vem, aprendendo a respeitar o próximo, ok? Convido você, não perca, se inscreve aí no canal da Quarta Igreja, é bênção na sua vida. Lá na Quarta Igreja, nós estamos com séries diferentes, né? Nós trabalhamos 3 séries. Estamos trabalhando Jesus no Antigo Testamento, às quartas-feiras. Esse estudo é parte dessa série.
nós estamos trabalhando a armadura de Deus com vídeos devocionais diários. Você pode assinar e assistir lá na Quarta Igreja no YouTube, Quarta Igreja Presbiteriana de Jequitibá. E também nós temos uma série nova aos domingos à noite, Entra na Minha Casa. É uma série voltada para o lar, para abençoar o seu lar, a sua casa. Então, em nome de Jesus, entre lá no canal do YouTube da Quarta Igreja e participe para a bênção sua, para a bênção da sua vida, para a edificação da sua casa. Ok? Nós temos os vídeos sobre a armadura de Deus e sexta-feira, depois da manhã, tem live de oração. Terminando aí a semana de oração, estuda aí os dons do Espírito Santo, Gálatas 5, 21 e 22, para termos lá respostas e um aprendizado juntos ali na live, no Instagram, rev.flaviogomes, no Facebook, Flávio Gomes da Silva. Querido, que Deus te abençoe, uma boa noite para você que agora assiste esse vídeo, que Deus possa sustentar e guardar a sua casa. Viu? Abraço virtual, Deus abençoe.